Olá, muito boa tarde. Eleições 2012. No sábado terminou o prazo para a realização das convenções partidárias. E agora o eleitor já conhece oficialmente os candidatos que vão concorrer à Prefeitura de Manaus este ano. Mas o prazo final mesmo para homologar os registros no Tribunal Regional Eleitoral termina na próxima quinta-feira. Mas já tem muito candidato pensando na campanha que será monitorada com rigor pela Justiça Eleitoral. Até agora, os partidos anunciaram a candidatura de 8 parlamentares à Prefeitura de Manaus. O ex-senador Arthur Vigílio Neto é o candidato do PSDB, que terá como vice o vereador Issa Abraão, do PPS. Henrique Oliveira disputa pelo PR, junto com o vice Wilson Volter, do mesmo partido. Herbert Amazonas, do PSTU, concorre ao lado da candidata a vice Ivete Vegas, também do PSTU. Luiz Navarro é o candidato do PCB, que tem como vice Marcelo Leitão, do mesmo partido. Paulderney Avelino disputa pelo Democratas, ao lado do candidato a vice Ivo de Assis, do PRB. Sabino Castelo Branco também confirmou a candidatura pelo PTB, selando aliança com o candidato a vice Cícero Lima, do PSDC. Serafim Correia, do PSB, disputa a prefeitura com o vice Marcelo Ramos, do PSB. Com a desistência da deputada Garcia, do PP, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, é a candidata do Bloco Governistas, ao lado de Vital Melo, do PT. Mas, oficialmente, nenhum desses candidatos ainda formalizou a candidatura no Tribunal Regional Eleitoral. Todos têm até o dia 5 de julho para apresentar a documentação necessária. Entre esse prazo, novos candidatos ainda podem surgir. O próximo passo, a partir do dia 6 deste mês, é a participação deles em propagandas que serão monitoradas pela Justiça. Nós temos uma comissão de juízes da propaganda, que são 3 juízes que estão trabalhando permanentemente na fiscalização da propaganda. Quanto aos demais aspectos, são fiscalizados pela própria presidência do pleito. A população também vai poder ajudar na fiscalização dos candidatos que estiverem realizando propaganda de forma ilegal. A participação partidária na TV já está proibida. Agora os candidatos podem apenas aparecer durante a propaganda eleitoral estabelecida pela Justiça, que começa no dia 21 de agosto e só termina um dia antes da eleição. O coordenador da propaganda disse que até um canal direto vai estar disponível para denúncias. Nós temos um número disponibilizado, que é o 3663-5859, que o eleitor pode ligar. Mas nós também solicitamos um 0800, né, que o eleitor poderá ligar sem nenhum custo, né, para fazer a sua denúncia. Esse telefone está sendo adquirido mediante processo licitatório, né? Eu não posso te informar porque está em fase de conclusão. Antes mesmo da liberação para a propaganda legal, os assessores dos candidatos a vereadores já procuram as gráficas para a confecção dos tão conhecidos santinhos. O gerente de produção desta gráfica já fechou o contrato com 2 parlamentares e a demanda deve aumentar nas próximas semanas. Pelo menos 2 milhões de santinhos já foram encomendados. A gráfica, quando chega na eleição, contrata já o dobro de funcionário para produzir o material que chega para político, para campanha, folder, santinho, cartazes. E uma nova lista dos gestores que tiveram as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas nos últimos 8 anos foi encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral. Dos 710 nomes listados anteriormente, 22 foram excluídos e mais 2 foram incluídos pelo TCE. O julgamento do Tribunal de Contas é um dos critérios para barrar as candidaturas segundo a lei da ficha limpa. Um homem foi baleado hoje de manhã em uma troca de tiros com a Polícia Civil logo depois de assaltar um fornecedor de um mercadinho no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro 28 de agosto. Um outro assaltante que estava junto acabou preso. E o fim de semana foi violento na capital, quando foram registrados dezenas de homicídios, mesmo com a operação de combate ao crime organizado realizada pela Polícia Militar. Samira Benoliel. Até a madrugada desta segunda-feira, 12 homicídios foram registrados pela polícia, a maioria na zona leste da cidade. O caso mais grave aconteceu no bairro São Jorge. Uma comerciante de 37 anos foi assassinada com 3 tiros depois que reagiu a um assalto no bar da família dela. Eu converso agora com o Coronel Gouveia, que tem mais informações. Não é aconselhável reagir ao assalto, é isso mesmo, Coronel?
sem dúvida, não é uma conduta que nós aconselhamos. A Polícia Militar lamenta profundamente cada um desses homicídios. A Polícia Militar tem ciência de que são números que nos incomodam. Em razão disso, nós temos implementado uma série de atividades na intenção de reduzir. Infelizmente, a maior parte dos homicídios está relacionada ao tráfico de drogas. E a Polícia Militar tem ciência disso, a segurança pública como um todo tem ciência disso. E os esforços do sistema têm sido nesse sentido, de combater o tráfico de drogas e combater os crimes que estão relacionados a ele. Coronel, com relação ao ano passado, houve um aumento de homicídios? No ano passado, no mês de junho, nós registramos 79 homicídios e no mês de junho de 2012 registramos 80 homicídios. São números que nos deixam preocupados, é verdade. Nesse fim de semana aconteceu a Operação Metrópole e a polícia intensificou os trabalhos. Final de semana, a Operação Metrópole Segura, que se estende até a próxima quinta-feira, na intenção de reduzir os indicadores criminais da cidade de Manaus. Qual é o balanço, coronel? Olha, até o final de semana nós fizemos abordagem a mais de 3.000 veículos, visitamos mais de 50 bares. Ok, coronel, muito obrigada. Lembrando que todos os homicídios estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios. Para o Band Cidade, Samira Benoliel. E na madrugada de hoje, bandidos explodiram mais um caixa eletrônico na zona norte de Manaus. Desta vez, os assaltantes, que continuam foragidos, conseguiram levar o dinheiro. O caixa eletrônico fica dentro deste mercado, no bairro Parque das Nações, na zona norte da capital. A explosão, por volta das 2h30 da manhã, assustou os moradores. Estava tudo danificado, né? O caixa explodido, coisa para todo lado, as portas já arrebentadas, né? E estava aquela confusão. Os bandidos arrombaram a porta do comércio e passaram por esta pequena entrada que dá acesso aqui ao caixa eletrônico, que foi abastecido na semana passada com R$127 mil. Desse dinheiro, a polícia recuperou apenas R$3.700 que estavam espalhados aqui pelo chão. 13 câmeras de segurança estavam instaladas aqui, elas estavam ligadas, mas não estavam gravando. Nossas câmeras deu um problema, quando nós conseguimos puxar a imagem só até o dia 28. Tinha um problema na CPU e a gente não conseguiu puxar a imagem do arrombamento. Segundo testemunhas, a ação foi comandada por 3 homens. Um deles estaria do lado de fora, dentro do carro que foi usado na fuga. O comércio já sofreu outras tentativas de assalto desde que o caixa eletrônico foi implantado. Um esquadrão bomba fez vistorias no local e comprovou que o artefato usado na explosão pode ser profissional. Mas a assessoria da Polícia Civil do Amazonas informou que o laudo pericial sobre o objeto que explodiu o caixa eletrônico deve sair dentro de 15 dias. A polícia prendeu no dia 9 de abril em Manaus uma quadrilha especializada em roubar caixas eletrônicos. Os bandidos foram presos em flagrante depois que também explodiram caixa do Banco Itaú. Dinamites foram usadas pelo grupo. A polícia vai investigar se os 2 casos têm alguma ligação. No próximo bloco do Band Cidade, você acompanha um panorama da greve dos servidores federais aqui no Amazonas. E também época de férias escolares e a frustração de quem procura a praia da Ponta Negra para divertir a garotada. Montanhas e montanhas de lixo sujam o espaço recém-inaugurado. É daqui a pouco aqui no Band Cidade.